tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos desafios da impermeabilização. Acho que a palestra é bem complementar ao que o Hernani comentou, né? Que desafio agora a gente falar de desempenho, depois de ver tantos problemas que podem acontecer na execução, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que a gente tem trabalhado. Aliás, sugiro, Hernani, esses checklists, se você quiser mandar para a gente lá no comitê da norma de revisão, que nós estamos revisando a norma de projeto e execução de impermeabilização, eu acho que ele vai ser muito bem-vindo, né, para que a gente comece a colocar nas normas técnicas algumas etapas que tem que fazer parte da execução, né? A aceitação da base, a verificação do extrato, fundamental. Bom, vamos falar um pouquinho então dos desafios que a gente encontra agora com o advento da norma de desempenho, da questão da durabilidade, da vida útil. Bom, para começar a gente tem que falar em desempenho, como a Hernani falou, a gente não está mais falando agora só de serviços, né? Nós temos que fazer a impermeabilização. Nós temos que fazer a impermeabilização para obter um determinado desempenho. Na norma trouxe isso para a gente, né? Então, o desempenho, o que ele seria? Ele seria a performance, né? Que é o conjunto de características, capacidades e comportamentos. No caso, a palavra desempenho, num conceito mais amplo, ela pode ser o desempenho pessoal de um indivíduo, de um grupo de pessoas, né? Ou mesmo animais, seres vivos, máquinas, equipamentos, né? A gente fala muito do desempenho do veículo, né? O José Miguel acho que comentou um pouquinho disso outro dia, a gente estava conversando, né? Que daqui para frente entregar uma obra vai ser como receber um veículo, né? Manual de instrução, checklist, né? De verificação, com todas as etapas de revisão. Agora vai começar a ficar desse jeito, né? Então isso vai mudar também o nosso entendimento da impermeabilização, né? E o desempenho de um sistema. E quando a gente fala de impermeabilização, a gente não está falando só do serviço e a gente não está falando só do produto. A gente está falando de todo aquele sistema que compreende materiais que vão ser aplicados corretamente. Então, esse desempenho do conjunto é fundamental para que a gente atenda a norma, né? Então, é o comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas, né? E a impermeabilização é um deles, que responde aí pela qualidade também. Então, para a gente avaliar desempenho, primeiro a gente tem que ter uma meta, correto? Nós temos que avaliar o uso, uma meta relacionada ao uso que você vai fazer daquele sistema. Tem que ter o critério de desempenho, que vão ser ensaios, características que você consegue mensurar de qualidade. Uma expectativa relacionada à vida útil, ao tempo, ao que você vai esperar daquele desempenho do sistema ao longo do tempo. E, principalmente, requisitos, né? Então, quando a gente fala de materiais, a gente tem que começar a cobrar requisitos, né? Qual a característica de alongamento, qual a característica de resistência à tração, qual a característica de resistência ao V, se ele for exposto. Tudo isso tem que ser meta, né, para a gente avaliar desempenho e durabilidade. Então, cada vez mais, quando a gente fala em norma de desempenho, isso reforça a necessidade de nós termos normas de produto que requeiram, ou seja, que tenham requisitos de qualidade. Então, ela estabelece como requisito mínimo ou requisitos gerais a condição que a nossa edificação deve ser estanque. Então, é muito mais do que só impermeabilizar. A gente tem que garantir a estanqueidade ao longo do tempo. Então, a preocupação mudou. Agora não é só a gente ir lá e fazer o serviço, testar. Eu testei, fiz o teste de estanqueidade, ok, está entregue, né? Entreguei sem nenhum problema. Não é só isso. Eu tenho que entregar e garantir que aquilo vai durar o período correto. Tenho que fazer isso lá já na etapa do projeto. Então não importa se a impermeabilização foi executada ou não, porque o requisito é a estanqueidade. A impermeabilização é a ferramenta para que a gente atinja a estanqueidade. E aí a norma fala de vida útil, né? Vida útil mínima, VUP, né? Que a gente falou um pouco aqui em algumas palestras. Então não vou repetir, vou passar rapidinho aqui.
mas a gente começa pelos mais altos níveis de VUP, né? Mais altos requisitos, que seriam para a estrutura, e outras áreas, incluindo também a impermeabilização. Mas para a gente falar de VUP, a gente tem que primeiro falar de desempenho requerido mínimo. Correto? Aquele material, aquele sistema, ele vai ter que atender aquele desempenho mínimo ao longo da vida útil. Só que não adianta ele atender só no primeiro momento, ele tem que atender ao longo do tempo. Então o material, ele começa com determinado desempenho, que a gente sabe, todo material vai sofrer uma degradação, todo sistema vai degradar com o tempo, seja pela movimentação, ciclos de movimentação, seja por molhagem e secagem, seja por efeito de degradação química, UV, mas ele vai ter uma degradação e ele vai perder o desempenho. E quando ele chegar no desempenho mínimo, acabou a vida útil, correto? Que é a vida útil sem manutenção. Mas a norma ela fala da vida útil com manutenção. Então você eleva o desempenho através da manutenção adequada daquele sistema. E aqui a norma fala também da impermeabilização. Então ali a impermeabilização em caixas d'água, jardineiras, áreas utilizáveis sem quebra de revestimento, 8 a 12 anos, né? O mínimo 8 anos, até ao nível superior 12 anos. E áreas internas, como piscinas, áreas que vão ter quebra de revestimento, de 20 a 30 anos. E quando a gente fala em garantia, a gente fala de 5. Mas a vida útil é muito mais longa. Então a gente tem que se preocupar com a durabilidade daquilo que está sendo projetado. Então como que a gente chega na VUP, né? Então inicia lá no processo da construção, onde ela vai contratar um projetista, né? Como, por exemplo, o Hernani, como exemplo, a Thaís, tantos projetistas de impermeabilização. Ele vai avaliar todas as condições do projeto, vai escolher alguns sistemas de impermeabilização que são aplicáveis àquela estrutura, àquela situação, àquela área, vai selecionar produtos, né, que vão ser adequados para atender os requisitos daquela área, vai conversar com o fabricante, isso é super importante hoje em dia, o projetista que projeta impermeabilização tem que conhecer o que ele está projetando. Então ele tem que ter contato com o projetista, saber, além da ficha técnica, que outras características tem o material para aplicação, para durabilidade, que ensaios extras que ele tem disponíveis além das normas. O fabricante, junto com o IB, fez um trabalho muito bacana, né, que a gente fez um guia de manual de desempenho, a aplicação da norma de desempenho, onde a gente consegue estabelecer o VUR, né, que é a vida útil de referência para aquele tipo de impermeabilização. Esse VUR vai para o projetista, que avalia aquele VUR, e vai fazer uma simulação por métodos fatoriais e vai atingir o VUP. Okay? Esse é basicamente o conceito do que a gente tem falado hoje em impermeabilização em termos de vida útil. Aqui está o guia da aplicação da norma de desempenho, é só baixar lá no site do IB. Lá tem bastante informação importante. A gente fez parte, ou contribuímos aí para esse material que é constante de revisões, né? A gente está revisando direto. Então aqui tem uma tabela geral, elencando todas as áreas a serem impermeabilizadas, as que estão na norma de desempenho e outras extras, né, que podem necessitar de impermeabilização, e elencando quais são os sistemas com as suas respectivas normas de desempenho, né? Lá no topo tem as normas de desempenho, nome do sistema e se ele pode ser elencado ou não para aquela aplicação. Depois a gente pega aquele número, vem aqui nessa outra tabela, onde a gente encontra, por, às vezes, variação de espessura, depende do material, vai ter algumas diferenças, nível mínimo, intermediário e médio, né, para a vida útil daquela impermeabilização. Okay? Então, basicamente, isso aqui ajuda a gente. Né? E que fatores vão influenciar a transformar essa VUR numa VUP? Então, são fatores relacionados ao projeto construtivo, ao projeto de impermeabilização, a coordenação, compatibilização de projetos, qualidade da própria construção, não só da impermeabilização, qualidade da aplicação do material, da empresa aplicadora, fiscalização do preparo da superfície, né, que o Hernani comentou bastante aqui,
execução das proteções mecânicas, né, depois da permeabilização, nível de manutenção em vistorias periódicas, quando exigível, e as condições de exposição. Tudo isso vai influenciar para que aquela vida útil de referência inicial possa ser majorada, né, ou aumentada, né, ou minorada, dependendo da característica do empreendimento, da obra e da aplicação. Então aqui é basicamente a fórmula que a gente usou, baseado na ISO 15686. E aqui é um simulador, que é fornecido junto também, onde você pode simular com uma VUR, né, uma vida útil de referência, a vida útil de projeto que você poderia atingir. Então aqui dá para até brincar um pouquinho. Vou colocar fiscalização externa, não vou colocar. Vou aumentar a espessura do sistema para atingir um nível superior, por exemplo. Então a gente vai lá na tabela, pega outro VUR, simula de novo. É bem interessante, acho que muda um pouco o conceito. Esse é um desafio para a impermeabilização. A gente nunca pensou nisso. A gente pensava até agora muitas vezes no material, na garantia, na RT do aplicador, né, no teste de estanqueidade, né, muitas vezes, e pouca coisa na questão da vida útil e como chegar num número, né, que é difícil, não é fácil. É muito complexo. E aqui eu vou mostrar um case, né, de aplicação disso, né, que eu acho que quando a gente vê a teoria é muito bacana, mas quando a gente começa a testar, né, o modelo e fazer a aplicação, que a gente começa a perceber algumas coisas que a gente talvez não avaliava antes quando a gente fazia o projeto. Então eu vou pegar um caso aqui de um projetista que nos chamou para a gente ajudar ele a fazer esse estudo. Ele foi chamado pela construtora. A construtora queria um estudo de viabilidade e estudo de vida útil junto com o projeto. A aplicação já da norma de desempenho usando o guia. Então, era um edifício em Piracicaba, 3 subsolos, muro de arrimo, um pavimento térreo, 18 tipos, né? Laje de cobertura, poço de elevador. Mesmo sendo no interior, é um edifício razoavelmente grande, né? Poderia ser de qualquer cidade aqui, como o próprio Rio de Janeiro. Então a Petra lá que fez o projeto, então, eles levantaram as áreas, selecionaram os sistemas. Eu vou pegar um caso aqui de análise que a gente trabalhou junto, para a gente avaliar um sistema comparativo, 2 sistemas, né, comparados numa mesma área. Então, as condições da área, vou pegar uma área aqui para a gente comparar. Então, as platibandas da cobertura e andar intermediário, tinha algumas lajes de guarita e caixas d'água, em cima da caixa d'água, onde a gente precisava impermeabilizar, estava no projeto, sistema exposto, sem trânsito constante, né, somente o trânsito de manutenção. Então, tinha algumas opções de sistema. No total, 400 metros quadrados, considerando já os rodapés, os arremates, os pequenos pontos, e um edifício de padrão superior. A construtora queria padrão superior. Né? Não determinou que a VUP tinha que ser superior em todas as situações, mas o padrão da obra era superior e a maior parte dos sistemas eles gostariam que atingisse nível superior de desempenho. Então aqui o requisito da norma, então quando a gente fala ali área manutenível sem quebra, seria o caso, né, de revestimentos, uma laje exposta, então o mínimo seria 8 anos, intermediário 10 anos, o superior 12 anos. Então nós avaliamos junto com o projetista 2 sistemas. A membrana acrílica aplicada a frio, pela norma 13321, e a manta de PVC paralela exposta pela norma 9690. Nós comparamos os 2 sistemas em termos de vida útil, em termos de operação, manutenção, para apresentar o relatório para a construtora. Então, aqui o sistema de manta de PVC, por exemplo, e aqui o sistema. Só essas fotos só de exemplo, né? Ainda a obra não existia ainda, agora que ela está começando. E aqui o sistema de membrana acrílica. Então são sistemas bastante diferentes em sua aplicação, bastante diferentes em termos de conceito. Eu não vou fazer aqui uma análise se um é melhor ou pior, a questão não é essa. A questão é avaliar tecnicamente a vida útil de cada um, a operação, para a gente poder comparar em termos de norma de desempenho e apresentar o relatório para o cliente, que era essa a ideia, de quais opções eram as mais adequadas.
tecnicamente, os dois sistemas tinham normas, os dois sistemas poderiam ser aplicados. Né? Então, o sistema 1, nós adotamos lá espessura de 1.2, VUR mínimo de 8 anos, baseado na tabela do IBE. Sistema 2, 1.2, VUR mínimo de 10 anos pela tabela do IBE. Nós conversamos, também tivemos outros fabricantes que participaram da consulta do projetista, e aí ele falou, não, vou consultar, né, o mínimo do IBE é uma referência, mas eu quero ver o que o fabricante me apresenta, se tem alguma coisa de diferente. Então, os fabricantes indicaram ali 8 anos, também de VUR para o sistema 1, mas considerando uma reaplicação após 5 anos, né? A cada 3 anos, na verdade, a cada 3 anos uma reaplicação de 0,5 milímetros com lavagem anual e inspeção e reforços, correções pontuais em caso de algum ponto de ruptura. O sistema 2, os fabricantes também passaram esses números, uma VUR de 15 anos, superando até o manual. Consideraram somente lavagem e inspeção, não havia necessidade de aplicar nenhum reforço da impermeabilização ao longo da vida útil. E aí nós vamos comparar essas duas situações, que foi o que foi feita a simulação usando aquele Excel da norma de desempenho, do guia do IBE. Então nós comparamos ali, pegamos o primeiro, deu vida útil de referência, o índice que a gente conseguiu atingir de acordo com os pré-requisitos da construtora foi 0,96, então caiu um pouquinho, mas deu no arredondamento continuou 8 anos. Então aqui o que a gente considerou? Está um pouquinho pequeno, então eu vou ler alguns. Né? Projeto ok, né? Nível 1, detalhado, específico. Projeto de impermeabilização também parametrizado, detalhado. Compatibilização de projeto sendo considerada. Com a hidráulica. E nível 2, né? Não foi a total, foi uma parametrização intermediária, né? Com elétrica, paisagismo e tal, durante a execução, não durante a fase de projeto. Qualidade da construção, eles tinham um registro de ISO 9000, faziam monitoramento e controle tecnológico. O outro índice, qualidade do aplicador, mão de obra própria da construtora ou empresa não especializada com a RT. Era a característica que eles tinham no dia a dia. Então a gente seguiu por conta disso, era o que eles usavam na maior parte das obras. Então era um aplicador, que era um empreiteiro, pequenininho, né, não era uma empresa de engenharia, era um aplicador que ele já conhecia, fazia também a área dos banheiros, fazia outras áreas, e ia aplicar ali a membrana de poliuretano. Então isso perdeu um pouquinho, né, de pontuação, por isso que ficou no 0,90 e pouco, alguns itens ali que ele perdeu. A fiscalização do preparo de superfície foi também nível 2, né, feita pelo próprio aplicador junto com a equipe da obra. A fiscalização pelo contratante ali na parte de regularização, feita internamente. Proteção mecânica não se aplica, é uma área exposta, então não tinha proteção mecânica. Então é muito importante quando vocês usarem o simulador, vocês avaliarem item a item na hora de fazer a simulação. Tem coisas que não se aplicam, né? Então quando você colocar uma proteção mecânica, por exemplo, numa laje exposta, não tem sentido, então tem que tirar, né? Não vai nem subir nem descer, mas tem que eliminar. Então o correto é apresentar isso no estudo de viabilidade, né? Quais fatores foram considerados? Não, deu 8 anos, eu quero 12. Você não precisa necessariamente mudar o material, você pode melhorar a fiscalização, você pode optar pela contratação de uma empresa de engenharia com a RT, isso tudo vai majorando, de repente você atinge os 12. E aí a outra situação do sistema 2, vida útil de referência 15, o índice fatorial que a gente atingiu foi 1,17, deu 18 anos. Por quê? Porque ali no caso, para aplicar a manta de PVC, tinha que ser uma empresa com ART, é um sistema mais difícil de aplicação, exige equipamentos, então a gente já considerou uma empresa homologada, com os fabricantes, uma empresa experiente. Então isso mudou um pouquinho, a fiscalização também, a gente incluiu fiscalização terceirizada, tudo, para garantir a qualidade da execução. E aí eles fizeram um levantamento de custos. Esses números estão um pouco arredondados, né?
é um levantamento de custos na etapa de projeto, não é um orçamento de execução, tá? E não é no Rio de Janeiro, para ninguém ficar comparando preços aqui. Só para ter uma ideia, né, de um caso prático. Então, o custo da aplicação da regularização, temos que lembrar que pela 13.325 tem que ter 2% de caimento. Então, a regularização era maior, né? Então, o custo de argamassa, a média era de 7 centímetros, por isso ficou um pouco mais caro que o outro sistema. Nós trabalhamos com 1%. Custo de material, de R$40. Custo de aplicação, deu em torno de 45, considerando o teste de estanqueidade. Isso é uma estimativa, tá? Em termos de projeto. É diferente do que o Renato apresentou, que ele fez o cálculo hora homem, ele estava fazendo um orçamento de execução. Aqui é um projetista conversando com a construtora, conversando com alguns fabricantes e com alguns aplicadores para ter uma ideia de custo, para colocar no estudo de viabilidade. E aí o custo de operação, então a gente tem que sempre fazer os dois custos, o custo de instalação, que é o custo inicial, e o custo de operação durante a vida útil. Né? Então, 8 anos, durante esses 8 anos, qual vai ser o custo de operação? Isso tem que ser computado no estudo de viabilidade. Então ali, lavagem, foi considerado 8 lavagens, né, uma por ano, com reforços pontuais, em torno de R$40, já computando as 8 lavagens. Reaplicação de meio centímetro, no ano 3 e no ano 6, né, então 2 vezes, mão de obra aí mais R$60. Custo de material, em torno de 1 kg por metro quadrado, para atingir esse meio centímetro, 2 vezes, né, no ano 3 também, no ano 6, mais R$20, chegamos aí em 120. Então vamos fazer o cálculo aqui, vamos aplicar a norma de desempenho agora. Então começamos com 170 de custo inicial, a gente vai perdendo o desempenho, primeira aplicação. Aqui eu já somei a reaplicação dos 3 anos com os 3 anos de lavagem, 60. E aqui mais 60. Chegamos em 8 anos, custo inicial 170, custo total 290, custo por ano 36,25. Sistema 2. O custo de execução da regularização a gente considerou o mesmo, porque tanto fazer 3 centímetros quanto 7 a gente considerou o mesmo. Poderia ter sido um pouquinho mais alto, né, o anterior, mas a gente considerou a mesma coisa. Agora, o material a gente descontou, realmente, a gente avaliou, iria bem menos material, para fazer uma média de 3 centímetros. O custo do material com as suas fixações, com o geotexto, em torno de R$90, e a aplicação ali com o teste de Holiday foi em torno de 65. Custo estimado, 220. Então, o custo inicial, bem mais alto. 170 para 220. E o custo de operação para os 18 anos, né? Então lavagem com inspeção a cada 3 anos, deu aí 6 vezes R$120. R$20 por metro quadrado, a gente considerou. Então vamos aplicar de novo aí a norma de desempenho. 220, considerando aí os primeiros anos, né? Com a lavagem, 60 aqui, mais 60 aqui. 18 anos, 220, custo total 340, custo por ano 18,88. Então vamos comparar agora os dois. Então, vou botar tudo junto para ficar mais fácil da gente visualizar. Então são sistemas diferentes, com custos iniciais diferentes, com vida útil diferente, com custo de operação também diferente. Tudo isso tem que ser levado em consideração e foi isso que foi apresentado. Então, um custo anual de 36 para um custo de 19, dá 92% de diferença, e 8 anos contra 18 anos. Um é melhor do que o outro? Não, depende do padrão e depende da característica da obra que o cara quer aplicar. Então, é uma questão de análise financeira, econômica e de engenharia. Os dois são sistemas normalizados, os dois podem ser aplicados. Os dois atendem a norma de desempenho, um na mínima, outro na máxima, mas os dois estão atendendo. O que muda para a gente é a forma de pensar. Não é só a questão técnica agora. Agora a gente tem que pensar de outra forma. É isso que a norma começa a mexer um pouco com a nossa base, com o nosso chão. Então, para finalizar, né, não dá, vou usar a frase aqui do Einstein, né, é loucura a gente querer resultados diferentes fazendo coisas iguais. Então a gente vai ter que repensar a forma com que a gente projeta, com que a gente especifica e com que a gente compra a impermeabilização. Né? Isso é o que eu queria deixar aí, então, de
de mensagem. Então, o desafio hoje para a gente é pensar diferente sobre a impermeabilização. Não é só olhar o custo inicial, não é só olhar a tabela de vida útil, é olhar para a operação, olhar para como vai ser tratado aquele sistema ao longo de todo aquele tempo. Ok? E é isso. Obrigado.